noite, classe. Graça e paz a todos, amados. Quanta saudade, né? Mas logo nós estamos já retornando passo a passo, né, João? Nós acreditamos que logo nós estaremos em sala. Toda a nossa dinâmica. Agradecemos, né, pelo privilégio de termos de estudarmos. A igreja também, né, que participa conosco juntamente com a classe Aliança. Agradecemos que possamos ter um bom estudo e que vocês aprendam, né, que Deus toque nosso coração com mais uma porção da sua palavra. Boa noite a todos, boas-vindas a todos que nos acompanham pela internet. Uma grande oportunidade que nós temos que mesmo à distância estudarmos a palavra de Deus, sempre assuntos relevantes que nós podemos aplicar princípios valorosos para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Então que esse estudo aí seja edificante, que todos sejam abençoados, a começar por nós que preparamos a aula. Nós sempre no preparo nós somos grandemente abençoados por Deus, né, nesse preparo. E o nosso desejo é que todos vocês também sejam abençoados, né, acompanhem. Se tiver alguma dúvida, mandem no chat lá do YouTube, nós vamos estar atentos e, na medida do possível, responder a todos. Vamos à nossa aula, então. Isso. Lição número 8, a mulher adúltera, né? Está lá em nosso texto base, João 8, de 1 a 11. E agora a Beth vai nos fazer uma introdução para que nós possamos... Então, vamos estar lendo, né? A mulher adúltera. Versículo 1. Jesus, entrando, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles tentando-o para terem o que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando-o a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vamos orar, né? Ao Senhor. Oramos ao Senhor. Você ora, João? Pai de amor, Pai de eterna bondade, nós somos gratos a Ti, ó Deus, pela oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Daí a porção que foi exposta, ó Deus, pedimos que o Senhor mesmo fale aos nossos corações, para ilumine as nossas mentes, para que nós possamos compreendê-la de forma a realmente aplicarmos às nossas vidas, Pai. Sim, Jesus. Para isso nós necessitamos da ação do Teu Santo Espírito, Pai. Por isso nos venha, através do Teu Santo Espírito, dar, Pai, o entendimento desta porção da Tua palavra, Pai. Nos ajude, somos tão falhos, Pai, dependentes da Tua graça e da Tua misericórdia. Abençoe a nossa aula, Pai, abençoe a vida da Beth, abençoe a minha vida, abençoe a vida daqueles que estão nos acompanhando, Pai. Que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome. O que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A introdução, né, João? Vimos em uma época em que somos pressionados a ser tolerante a tudo, né? É uma questão. Mesmo que alguém faça algo horrendo, julgar essa pessoa é impensável. Isso se torna também comum em meio aos cristãos. Ainda que a Bíblia nos diga que a igreja deve viver em santidade, a tolerância ao pecado dentro da comunidade cristã é cada vez mais comum.
Um dos textos que é usado, essa tolerância entre os cristãos, é João 8, de 1 a 11, que acabamos de ler, não é isso? Será realmente que devemos ser tolerantes ao pecado? Será que é isso que o texto nos ensina? Na maioria das vezes, pensamos em apenas dois caminhos. Ou somos indiferentes ao pecado do próximo e também ao nosso, ou somos totalmente intolerantes e legalistas. Mas existe outro caminho e esse que o texto nos ensina. Ele fala sobre quem é Jesus e como ele trabalha em sua jornada cristã. A nossa introdução ela se baseia exatamente no mundo, no contexto que nós vivemos atualmente, né? Que não existe absoluto, né? Tudo é relativo. Então, quando nós analisamos, por exemplo, falar sobre adultério, que é o nosso contexto, do texto base, nós vemos que hoje em dia, e em outras épocas também, mas hoje em dia parece que é mais veemente nessa questão, né, de o que importa é ser feliz, né? Isso. Então nós vemos isso em novelas, em filmes, né? A gente acaba torcendo para que a mocinha fique com o outro, trai o marido, que o marido não está atendendo as suas expectativas. Né? E a gente naquela torcida acaba torcendo até que isso aconteça. E é o que nós temos visto, né? E isso tem feito realmente com que muitas pessoas, mesmo cristãos, né? Os valores, né? Percam esses valores, exatamente. A questão do romantismo. Então, o importante é ser feliz, não é feliz. isso, né? Que o mundo dita as regras hoje. Hoje você não importa o que aconteça. Se você está feliz, então você pode adulterar, você pode, né, fazer tantas coisas que na época, no contexto de Jesus, era proibido. Nós estamos aqui vendo um contexto, né, do nosso texto base, que ainda é um contexto que nós vemos nos países árabes isso acontece ainda, né? O adultério ainda é punido com... Atualmente ele ainda prevalece. A nossa lei ela já está mais branda, mas houve épocas em que realmente podia se matar, né? E se chamava isso de legítima defesa da honra, lembra dessa lei? Sim, sim. Em que a pessoa que se sentisse traído, né? o homem principalmente, cônjuge, né? Porque aí quando a gente fala em tolerância, é exatamente nessa... O principal é porque existe uma parcialidade nessa questão. Então o homem que se sentia traído pela esposa, ele estava perfeitamente livre aí para tomar atitudes violentas, né? Nós tivemos um caso emblemático, né? Acho que a Eliane de Gramont com o Lindomar Castilho, aquele cantor de boleros, né? Ficou famoso, né? E levantou exatamente essa questão porque ele havia separado da mulher, né? E essa mulher era cantora, então essa Eliane de Gramont era cantora e ela está cantando, ele vai armado no bar onde ela está e mata ela. E o advogado dele alega que ele se sentiu traído e ele estava exatamente defendendo a sua honra. Então a legítima defesa da honra, isso era uma lei que no Brasil era aceita. Então muitos homens que mataram suas esposas, né, foram libertos ou não foram condenados por questão dessa brechinha na lei aí. E isso, né, de certa forma, vem mudando porque a ideia, e a gente está levantando essa questão por causa exatamente do estrago que esse tipo de coisa faz na vida da pessoa, né? E da assim, família, observando a questão da intolerância, e não houve ali, não sei como discorreu, né, a questão até do relacionamento, né, no caso desse cantor e essa cantora, né, que você relacionou agora, mas a questão do pecado em si, né, o que existia ali nesse casamento, nessa aliança, né, quando fala de casamento é aliança, uma coisa que não existe uma emenda, uma aliança diante de Deus, aquilo que é um compromisso, né? E o que Jesus ele vai falar em relação a essa jornada dele como ministério, nos trazendo a pessoa dessa mulher adúltera e aquelas pessoas que estavam ao redor e também o acompanhavam, né? Isso que nós vamos estar observando, o que tanto os fariseus e os escribas que levaram essa mulher a Jesus, qual a intencionalidade deles e que Jesus veio, né, trazer à memória, já que eles eram conhecedores da lei.
Isso lembra muito aquela passagem que nós já estudamos também a respeito do tributo, né? Então, na realidade, aqui não é né? Eles não estão fazendo a vontade de Deus, tampouco estão querendo obedecer à lei. Isso. A ideia deles, e o texto deixa bem claro, é que queriam, né, arrumar Uma meio, forma, uma forma brecha, né, para de acusar. acusar Jesus, né, e de matá-lo, né? Essa era a ideia deles. Então, ali nós vamos entrar na parte, né, que Jesus ele vai até o templo. Eu fico imaginando um lugar de adoração, o lugar de levar suas ofertas, o lugar deles ali estudarem da palavra, e ali é aquele momento que eles levam aquela mulher. E na frente de todos, né? Coloca ela em pé ali, naquele julgamento. Então, vamos partir para o ponto 1, né, João? Deus resiste aos soberbos. O versículo 1 a 3, né? João 1 a 3. Olhando para João 7:45 ao 53, encontramos a conversa entre os escribas e fariseus com seus guardas. Achei bem interessante a nossa aula anterior, essa passagem, não é isso? Eu até marquei aqui, né, na aula anterior, vou estar dando uma lidinha, né? Do 45 ao 53. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Respondeu-lhe eles: jamais alguém falou como este homem. Replicando-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura, creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto essa plebe que nada sabe da lei é maldita. Nicodemos, um deles que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Respondeu-lhes: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examinai e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Esses guardas realmente reconheceram primeiro, né, a autoridade de Jesus. Aí armar, né, contra Jesus. Aí eu estava olhando, né, para a gente pensar um pouquinho a questão dos escribas. Escribas, quando eles levam, né, a mulher lá, como nós lemos, eram estudiosos, doutores, eles copiavam, né, as escrituras, aqueles que ensinavam ali no templo, né? E os fariseus eram homens da classe dos judeus, né, que usavam tipos de roupa, formas de se posicionar no meio da sociedade, e mostravam uma certa piedade e um quebrantamento. E aí eles eram aqueles que, até então, eram os únicos que interpretavam a lei. Então eu fico imaginando, nós já até comentamos isso, como que ficava aquele povo, como estavam aquelas pessoas ali. E muitos deles tinham medo, né, por conta da questão das condenações, e eles virem com algo que pudesse ser contra um certo posicionamento, como foi com Nicodemos, né? Na realidade, eles manipulavam, né, esse conhecimento que eles tinham da lei. Você vê até pela própria... Quando você vê que eles falam a lei de Moisés manda apedrejar, matar e apedrejar, eles estavam incorretos, né? Não era esse o mandamento da lei de Moisés. Era para matar, apedrejado, a donzela que era noiva e fosse pega em adultério. Aí, no caso, certamente essa mulher ela era casada, né? Então, a palavra que é utilizada, inclusive, quando a gente lê no contexto, e a gente, no comentário que eu li, fala que aí quem cometeu adultério, a pessoa casada era mulher mesmo, né? Então, ela que traiu o marido, né? O homem que estava com ela. O erro também está nisso aí, né? Quer dizer, a parcialidade. Só trouxeram a mulher, né? O pecado do adultério ele é cometido por duas pessoas. Né? Não tem como uma pessoa só cometer, a não ser que seja, né? Como Jesus ensinou no Sermão do Monte, né? Aquele homem que já olha com uma mulher com uma ideia impura, com um pensamento impuro, já está adulterando, né? Mas nesse contexto aqui, eles deveriam trazer também o homem, né? Porque morreriam os dois, mas não se fala na lei de Moisés a forma de morte. E aí eles deixam bem claro, tem que morrer apedrejado, né? A questão, muitas delas, eram que Jesus, ele falava com autoridade. E falava também dizendo que era o enviado, que era o Filho de Deus. Mas quem é você para dizer de si mesmo, não é isso?
Por causa disso, esses líderes irados chamam os guardas de plebe e os acusam de terem sido enganados por Jesus. Até Nicodemos é alvo da ira desses líderes religiosos. Então, eles decidiram não ouvir outros para atrapalhar o ministério de Jesus. Agora, eles mesmos fariam isso. Então, eles agora não iam, os guardas, não, vamos nós mesmos, vamos lá, né, de uma forma uma ação. Assim, cheios de arrogância, eles foram até o templo para humilhar Jesus. Eles estavam tão certos de que sairiam vitoriosos que preferiram fazer isso diante de um grande público, como nós comentamos. Era um período de festas e, portanto, havia muita gente no templo. A arrogância daqueles homens cegava o entendimento deles. Perceba que eles humilharam os guardas e Nicodemos e agora caminhavam para humilhar a Jesus. Eles não sabiam que Jesus era a própria sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 24. Vamos ler lá? Um 24, se quiser ler. Não pode ler aí, gente, que essas letrinhas aqui da Bíblia de Genebra. A Bíblia de Genebra é muito boa, mas a letra dela judia a gente. Mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Vou até ler o 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Judeus, aqui está falando sobre a autoridade de Jesus a respeito de Deus. Por causa do orgulho daqueles líderes, não conseguiam enxergar que Jesus era o Messias, que eles tanto aguardavam e se diziam conhecedores, né? Aqueles que estudavam. A Escritura nos ensina que Deus não escolhe os sábios segundo a carne, nem os poderosos, nem os de nobre nascimento. Mas Deus escolhe os humildes para reduzir a nada. Reduzidos a nada. 1 Coríntios 1, 28, dá continuidade aqui. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aqueles que não são para reduzir nada às que são. 29. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Em outra carta, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Tiago 4, 6. A soberba, né? Tiago 4, 6 é exatamente isso. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Isso. A questão da soberba, né? Quanto mais nós sabemos, nós vamos ser cobrados. Mas de que forma também nós buscamos essa sabedoria para aplicar aquilo que nós temos tido conhecimento? Então ele vai trabalhar também a questão... A atitude da soberba faz com que a gente fique até sem entendimento mesmo, né? Porque a arrogância, né? Isso faz com que o homem se sinta assim na posição de Deus, né? Não, meu julgamento é melhor, eu enxergo as coisas da melhor maneira. Então, por isso que Deus ele abomina esse tipo de atitude do homem, porque o homem ele se coloca na condição de Deus. Não, eu tomo as minhas decisões, todo o meu ponto de vista é o mais certo. Então, essa soberba, essa arrogância, Deus realmente abomina, né? E a questão, ele vai comentando aí das posições sociais, né? Se você tem uma posição, uma hierarquia, né? Um certo líder na igreja. Então, nós temos que ver todos os lados, na hora até quando fazemos, entre aspas, um julgamento ou pensamos, né, sobre a causa de alguém. Por isso que a recomendação de Paulo lá, com relação aos presbíteros, né, que nós estudamos quarta-feira, certo, é de que a pessoa não seja neófito, né, ou seja, novo na fé. Por quê? Porque se é novo na fé e você coloca ela numa condição assim, de liderança, pode ser que isso suba a cabeça da pessoa. E ela passa a tomar atitudes exatamente nesse sentido, né? De soberba, de arrogância, né? Então é necessário que a pessoa tenha uma maturidade, uma certa estatura
cristã, né, que impeça ela apesar do cargo de liderança, ela não se deixe levar pelo cargo em si, né, mas pela oportunidade de continuar sendo usado como instrumento de Deus, independente do cargo que ela esteja. Né? Algo assim também estudando, lendo, né, as passagens, a questão de Jesus, aquele que veio pregar o amor, né, a questão de vir pregar o perdão, o arrependimento, essas questões que traz com que nós como cristãos, líderes ou membros de uma igreja, temos que ter essas atitudes. E nós vamos estar vendo nesse ponto aqui, né, a forma de piedade, versículo do 4 ao 46. É muito importante que isso fique bem claro, né, que aí a gente não está aprendendo a ser tolerantes com o pecado. Isso. Pelo contrário, não é tolerantes com o pecado, mas como nós usarmos o nosso amor, né? Então a ideia é exatamente essa, o amor de Jesus, né? A misericórdia, a graça, tudo isso deve ter envolvido nessa passagem. E não é usarmos essa passagem como desculpa para nós tolerarmos o pecado, muito pelo contrário, né? A mensagem tem que ficar bem clara nesse sentido, isso a gente vai chegar até o final, a questão de reconhecer, isso aí. Reconhecer, né? E abandonar realmente o pecado, a questão da restauração. Não é isso? Vamos ver lá? Jesus voltou para o templo de madrugada no dia seguinte para continuar com seus ensinos. O pátio externo servia como ponto de encontro para muitos escribas reunirem seus alunos e expor a lei. Por isso, o lugar era público e à vista de todos. Nesse momento, os escribas e fariseus levaram uma mulher que havia sido surpreendida em adultério. Você quer dar continuidade? Bom, aí a questão do local, né? Então era comum, né? Havia esses estudos, né? Então os mestres naquela época eles eram reconhecidos como grandes, né, estudiosos e eles expunham de uma maneira muito eloquente, né, a lei uma de oratória, Moisés, né? E por isso algumas vezes acabavam assumindo funções de advogado ou até de juiz. Então por isso que naquele momento que não fazia sentido, né? Porque se levaram para Jesus. Ali Jesus ele estava nessa condição, né? Por estar ensinando, né, e estar falando a respeito da lei de Moisés, foi-lhe trazido então eles aproveitaram essa oportunidade que Jesus estava ensinando, né? Bom, então se Jesus estava ensinando, ele também está mais ou menos assumindo, assim como os demais, né, que costumam utilizar aquele espaço para ser juiz, advogado, enfim, eles trazem até Jesus e se dirigem a ele com aquele respeito, né, que mascara a intenção deles com a realmente. intenção. Né? Pelo veredito ali, Rabi, mestre. Mestre, isso mesmo. Demonstrando um respeito que esconde, que mascara a verdadeira intenção deles, que era de realmente colocar Jesus aí numa situação de contradição, né? Se por um lado ele fosse contra a lei de Moisés, teria uma dificuldade. Se pelo contrário ele fosse contra a lei de Moisés, né, fosse a favor da lei de Moisés, ele já estaria indo contra a lei romana, né, que impedia que se aplicasse pela capital, né? Ou seja, eles não tinham, né, a lei romana proibia. O único que tinha a pena da lei ali para mandar matar alguém era o governador, né, no caso aí na época de Jesus, Pilatos, né, que era exatamente quem mandou Jesus, né, que assinou a sentença de Jesus à morte. Né? Vamos lembrar aqui, né, versículo 4. Disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante do adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Depois, que dizes? Isso diziam eles tentando para terem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, descrevia na terra como um dedo. Aí, até ele cita o texto cita um exemplo de Lucas 12:13, né, que não era incomum, né, procurar, né, pessoas nessa condição para pedir para julgar um caso. Né. Em Lucas 12:13, por exemplo, um homem pediu para que Jesus agisse como juiz entre ele e o irmão dele, na partição da herança. Sim. Então os escribas também colocaram ele no meio dessa multidão, colocou a mulher lá, que foi surpreendida em adultério, para ser julgada na presença de todos e tendo ali como juiz exatamente aquele que estava ensinando, né? Ou seja, Jesus naquela condição.
No entanto, né, como o texto afirma, a intenção desses líderes religiosos não era fazer justiça, de maneira nenhuma, nem agradar a Deus, nem fazer justiça. O versículo 6 deixa bem claro que o motivo era levar aquela mulher até Jesus, era tentá-lo, né? Havia maldade no coração daqueles homens, e não pureza e senso de justiça como, né, eles queriam parecer. Né? É uma estratégia, né? Foi usada diversas vezes durante o ministério de Jesus. Nós falamos a respeito daquela questão do tributo, né? Que fala que é lícito pagar tributo a César, né? Quer dizer, colocou Jesus também em xeque, né? Jesus, com toda a sabedoria, falou assim, de quem que é a efígie, né? Que está nessa moeda? César. É de César, então dá a César o que é de César, é Deus o que é de Deus. Que é de Deus. Né? Aqui eles usavam a lei como uma armadilha para Jesus. O apedrejamento ordenado pela lei era muito específico no caso de infidelidade no casamento. Por exemplo, os dois que cometeram um adultério deveriam ser mortos. No entanto, não diz que deveria ser por apedrejamento. Então temos lá registro, né, em Levítico. Eles manipulam a lei, né? Eles falam por apedrejamento, mas não é. A lei ela é só específica, um pouco mais para frente, lá quando você lê lá em Deuteronômio, que vai falar a respeito em que situação que é usado o apedrejamento, ou morte por lapidação, né? Isso, vamos ler lá, Levítico 20:10. Na hora de manipular aqui ao vivo, dá uma cegueira, dá uma cegueira, você fica perdido na Bíblia. Deixa eu pegar aqui na Bíblia, é mais rápido. No celular é mais rápido. Levítico 20:10. Tem tanta coisa na minha Bíblia. Você vai pôr. É que eu estou sem óculos, se você quiser ler aqui, ó, 20:10. Vamos lá, 20:10, vai ficar mais rápido. Já está aqui, ó. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Então é os dois, não é? Né? Aí o adultério não é um é adúltero e o outro. Aí a questão até não fica bem claro, mas a ideia é que o adultério tem a participação de duas pessoas. Né? Então o pecado do adultério independe se um é solteiro ou se é, né? Então. E o 22 de Deuteronômio. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim eliminarás o mal de Israel. Não fala a respeito do apedrejamento, né? Isso. Em partes, né, eles vão tentando pegar Jesus como se também ele não fosse conhecer. Logo depois, já fala, né, em 23, 24, fala a respeito em que caso se aplicaria, né, que é no caso do noivado, né, quando uma virgem fosse infiel ao noivo. Eu vou ler aqui, você quer que eu leia? Está aberto já. Se houver moça virgem, desposada e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis, até que morram. A moça porque não gritou na cidade e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Isso era a condição que estava Maria. Foi. Quando José resolve se calar, ele pensou exatamente nisso, porque no caso da condição de Maria, né, ali a ideia, né, que passava do adultério, uma moça que estava prometida a ele como noiva, no caso ali dela, né, porque até então a Maria ela concebeu a Jesus por obra do Espírito Santo. Ela não era ainda casada, né? Mas José, ele poderia pensar, bom, então se você está grávida, você me traiu. Isso. Se você me traiu, você é passível de você ser apedrejada, morta por apedrejamento. Porque era essa condição. E José, ele preferiu se calar, se conter, né? Ele não, né? E a ação do Espírito Santo ali, né, no coração também, quando ele é visitado. Maria foi escolhida por Deus, mas José também estava nessa escolha, né? Uma pessoa que Deus trabalhou no coração, né? Mas era esse caso específico, né? Que Maria, nessa condição que Maria se encontrava, né? Eu nunca tive nada com um homem, né? Então, quer dizer, ela era prometida para José e era virgem, né? E ela se encontra grávida agora. É verdade. Se Jesus defendesse a mulher, poderia ser acusado de desprezar a lei e até mesmo ser levado a tribunal. Se ele concordasse com o apedrejamento, acabaria em descrédito. Olha, os dois lados, né? Em
descrédito, já que sua mensagem falava de perdão e nova vida, e ainda seria acusada de usar de uma autoridade que só o governador, né, tinha, no caso, lá em Roma. Qualquer que fosse a resposta, os escribas e fariseus a usariam para acusar Jesus. Essa era uma tentativa de colocar Jesus contra a liderança religiosa dos judeus ou contra a liderança dos romanos. Isso é o que o pessoal chama aí fora de sinuca de bico. Difícil de sair. Não tem como sair. Qualquer jogada que você fizer, você vai ser punido. E Jesus está nessa condição, né? Quer dizer, e eles pensavam em colocar Jesus nessa condição, né? Mas Jesus, ele está... Nos estudos que nós tivemos na quarta-feira, quando fala da soberania de Deus, né? Eu fico imaginando, né? E estava escutando algumas passagens, né? Alguns pastores em relação a essa passagem da mulher adúltera. Então, houve um comentário que como Jesus saiu de madrugada, ele saiu e fala aqui no comecinho que ele estava sobre a cidade, no Monte das Oliveiras. Ele sendo soberano, sendo Deus, né, ficou analisando ali o que aí ia acontecer, né? Ele já sabia que tudo ia acontecer, já sabia dos acusadores. E quando ele abaixa ali naquela, e fica ali tipo escrevendo na terra, ou desenhando o que seja, né, o que passa na cabeça daquelas pessoas que estão observando, que a gente vai chegar nesse ponto. Em Jeremias tem uma passagem que é muito interessante, porque isso é dentro daquele contexto em que Jesus falou das águas, né? Que ele é aquele que tem sede, vem a mim e beba, né? Aquele que beber da minha água não terá mais sede. É quando a gente chega lá em Jeremias, vou até pedir para você ler, que eu não vou conseguir ler aqui. Vamos lá. Em Jeremias, cadê? É assim, é questão dos mínimos detalhes, né, o que está ali no oculto, né, daquelas passagens. Lê pra gente Jeremias, o 17:13. 17:13? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Aí você vai entender exatamente todo esse contexto. Ó Senhor, esperança de Israel, todo aquele que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonou o Senhor a fonte das águas vivas. Você vê que o nome daqueles que abandonam Deus será escrito no chão, né? Profecia. O que será que Jesus estava escrevendo ali no chão? A gente não sabe, a Bíblia não fala, né? Pode estar falando a respeito de tudo aquilo. Ele poderia estar exatamente escrevendo aquilo que ele falaria, ou cumprindo aquilo que Jeremias mesmo fala, né? Escrevendo o nome daqueles que estão abandonando a Deus. Mas o fato é que quando Jesus fala, né? Aquele que não tem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. E aí também nos remete àquela ideia de que era o acusador, aquele que a testemunha, né? Ou mais de uma testemunha, porque uma só testemunha não seria aceita. Seria 2 ou 3 pessoas que flagraram o adultério, que deveriam estar ali e seriam os primeiros a tirar a pedra, depois todo o restante atiraria. Está lá em... Que aqueles que acusariam, né? Os acusadores que eram as testemunhas, né? Que viram, né? Que também teria que estar lá, tá? E não uma só, se uma só pessoa visse, né? Ela não a palavra dela não seria aceita, que seria a palavra dela contra os dois. Lá não fizemos. Né? E a questão da fonte das águas vivas, que nós lemos agora em Jeremias, é maravilhoso. Que é exatamente o contexto anterior a essa passagem. Né? Jesus disse isso no finalzinho da festa. Se alguém tem sede, vende a mim a beber. Não é isso? Quem crer em mim, como diz a Escritura, e do seu interior fluir rios de água viva. O povo ali, sabe, quem estava acusando aquela mulher, eles se recusaram a beber aquela água, né? Eles estavam contra Deus, como a gente vê na passagem aqui de Jeremias. A palavra do Senhor, como é maravilhosa a gente aprender, né, buscar essa fonte. Como nós temos sido surpreendidos com o Senhor, aquilo que Ele fala conosco através da sua palavra, né, Senhor? Algo parecido, né? Nós já vimos também, ocorreu quando Jesus foi questionado sobre o tributo, como você comentou, né? Vamos aqui dando sequência. Algumas coisas não foram explicadas pelos escribas e fariseus. Afinal, aquele adultério não podia ter sido cometido só pela mulher.
uma vez que ela foi surpreendida no ato, porque não trouxeram um homem envolvido com ela. Ele fugiu ou foi usado por eles? Toda a questão, né? Porque eles ali se maquinaram tudo. Ou eles simplesmente não estavam nem um pouco interessados em cumprir a lei de Deus. Eles eles arquitetaram tudo aquilo ali e bastava para eles ter a mulher, né? Mas existe isso daí é uma intolerância por parte deles, né? Nós vemos, eu não sei se é certo, né? Mas eu vi uma reportagem que diz que no Oriente Médio, quando há essa punição, eles enterram a mulher até o pescoço. E ela é apedrejada, então as pedras vão atingir basicamente a cabeça até ela morrer. O homem, ele é enterrado até a cintura, então se eles conseguirem sair, eles podem fugir. Né? Certo. Então, é mais ou menos isso que aconteceu. Eles, de alguma forma, eles deixaram o cara escapar. O homem escapou, mas a mulher eles prenderam, até pela questão da força física, ela não teria como se livrar. Ele não, já podia sair pulando pelos telhados, né? Um homem, né? Dentro de um contexto normal, o homem forte, né? Ele é mais forte, é mais ágil que uma mulher, né? Dependendo da situação. E essa questão da mobilidade dela, que os braços, os troncos, né? A Manu, eu vou gostar muito de eu ter falado isso, que certamente a Manu acho que escaparia melhor. Ela, não na situação, viu, Manu, mas por você ser alguém que é preparada fisicamente. Está sempre se exercitando, né? Bicicleta, corrida, né? Mas enfim, a ideia que passa é de realmente a parcialidade, né? Eles queriam levar a mulher, né? Então tem todo um preconceito, né? Então quando a gente fala de tolerância ou intolerância, tem muito isso aí envolvido também, né? E Deus e Jesus não tinha isso, né? Aqui, né, fala que a lei nos mandou Moisés que tais mulheres, ó como eles entraram falando com Jesus, tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Tais mulheres. Na verdade, essa última ação é correta. Eles não estavam nem um pouco preocupados em fazer a vontade de Deus. O fato de usar a lei não queria dizer que estavam corretos diante do Pai. Não é algo que acontece apenas nos dias de Jesus. Paulo diz para Timóteo que nos últimos dias os homens se tornariam cada dia mais impiedosos. No entanto, apresentariam formas de piedade. 2 Timóteo 3, versículo 1 a 5. Como é isso, né? Como é que você pode ser piedoso e ao mesmo tempo ser tão não tem misericórdia, né? Não tem misericórdia. Você tem aparência de piedade e na realidade você está agindo exatamente contra isso, né? E é comum mesmo. Muito comum. Aumenta a iniquidade, né? Os homens estão cada vez mais sem amor, né? E a falta desse amor é que faz com que a gente tome desse partido de situações nesse sentido. E nós temos que buscar muito diante de Deus sabedoria, até por questões corriqueiras, até mesmo em família, né? Você ouve um lado, você tem que ouvir o outro lado, você conhece também cada um das partes, dos contextos, né? E aí as pessoas vêm até você para que você dê para ele a resposta que ele deseja, né? Muitas vezes não sabendo a forma correta que seria mesmo, ouvindo todas as partes, né? Olha o exemplo que a gente falou. Já lhe ocorreu passar uma fofoca adiante em forma de pedidos de oração? A pessoa ela não se contém. Olha, precisamos orar por um irmãozinho, que o irmãozinho está, sei lá, vamos usar um termo hipotético, está bebendo. Então, a pessoa deve ter visto a pessoa no bar, tomando lá no balcão, e ela não se segura, eu preciso falar. Mas eu também não quero parecer que eu sou juiz, né? Então, eu vou pedir oração por ele, porque ele está bebendo. Então, uma denúncia pode ser feita aos líderes da igreja sem o desejo de restaurar o irmão ofensor, mas com motivos impuros, esse é o problema. O desejo do crente em obedecer a Deus deve sempre começar no coração. Fazer o correto com motivações erradas também é desobediência, ou seja, não adianta nada. É pecado e gravíssimo, né? Você está tendo já a questão de estar julgando o seu irmão. Exatamente. Né? Não que esteja errado, né, a pessoa, mas o desejo dessa pessoa, não é, será que é só fazer a fofoca? Ou é de restaurar o irmão? Falar, poxa, eu vi tal irmão fazendo tal coisa,
E eu preciso fazer alguma coisa para que essa Isso. pessoa pare com isso, né? Então, por isso que esse desejo tem que partir do coração, né? Porque senão, Você vai até ele, né? Você conversa existem com ele, os mecanismos, a meios, própria Bíblia né? ensina, né, as Ensina atitudes que a gente tem que correção. tomar, né? Se não adiantar, vai com uma testemunha. Se não É, adiantar, o leva um próprio Jesus ensinou conselho. a forma que tem que ser feito, né? A Então, forma que deve ser feito. Né? Sempre começar no coração, o amor mesmo, né? Então, pelaquela alma, pelaquela vida. essas buscando pessoas o que quê? levaram essa A mulher para Jesus, eles restauração. não estavam preocupados em restaurar ela, pelo contrário, eles queriam primeiro pegar Jesus, né? Qualquer outra coisa que aí não pega, né? Eles não queriam fazer a vontade de Deus, não queriam cumprir a lei, não queriam restaurar a mulher, eles queriam achar um meio de pegar Jesus, né? Enlaçar Jesus a fim de que eles realmente o matassem, porque Jesus estava desafiando eles, né? Porque Jesus falava com autoridade que eles não tinham, ensinavam coisas que eles não ensinavam, né? Porque o judeu ele era conhecedor da lei, mas ele não tinha amor. E Jesus já está falando que não adianta nada cumprir a lei sem amor, né? Uma das características é exatamente esse tipo de atitude. Havia ali entre eles, né, uma dimensão de causar conflitos no meio do povo. Então eles estavam ali o tempo todo, aquela questão do fermento, né, ali aguçando. E aí eles mesmos, não, agora vai partir da nossa, nós que vamos lá, nós, né, os judeus, os escribas, vamos lá pegar a mulher e levar, né, a questão do veredicto, levando a lei de Moisés. O que vai acontecer? Agora a gente vai conseguir pegar Jesus, né? Não vim para revogar, vim para cumprir. Versículo 7 a 8. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro, lhe atire a pedra. E tornando-o a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Com a insistência daqueles homens, Jesus se levantou e deu uma resposta suficiente para calá-los. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que ele atire a pedra. Muitas vezes esse texto, e principalmente essas palavras, são usadas para mostrar que não devemos julgar ninguém, pois todo mundo peca. É verdade que todos temos pecado e que antes de fazer qualquer acusação, devemos lembrar que também cometemos erros. Aquela história do olhar o cisco no olho do irmão, ele não vê que tem uma trave no olho, né? Mas a ideia não é essa, né? Não é isso, né? A gente não é... Por isso que a gente falou a respeito de tolerar o pecado. Não é, a mensagem não é essa, né? Por isso que está lá, né? Mas será que é isso que Jesus está ensinando? Ele quer dizer que para fazer qualquer acusação você deve ser puro sem pecado algum? Não é possível. Nós não podemos. Jesus poderia, ele era o único ali dentro de todo mundo ali que poderia acusá-la desse pecado, né? E até requerer a punição dela, né? Vamos lá. Como vimos, os fariseus e escribas estavam tentando Jesus usando a lei de Moisés. No entanto, Jesus responde com a própria lei. Se eles eram letrados na lei de Moisés, deveriam saber, ou sabiam, como deveriam ser aplicado aquele julgamento. O texto de Deuteronômio, em 13:9, podemos ler? 17 fala a respeito daquela questão daquela testemunha, né? Então, basicamente é isso que ele estava querendo dizer, né? Mas é que interessante, Beth, que na sequência, né, para falar assim a respeito daquele que fizer alguma acusação que tem que ser sem pecado e puro, a outra questão é que devemos praticar, acho um pouquinho, que nós devemos praticar apenas o amor e ser tolerantes ao pecado do outro, ou seja, vamos ser só amor, né? Paz e amor, e vamos tolerar o pecado dos outros, não vamos, né? Isso, por exemplo, não acabaria com um ensino bíblico sobre a disciplina eclesiástica, né? Porque existe um ensino bíblico a respeito disso. Existe a questão da disciplina. Nós somos ensinados, uma das disciplinas que mais abalam a igreja é exatamente o adultério, né? Que realmente abala a igreja, porque envolvem pessoas que a gente deposita de certa forma alguma, né? A gente nutre, poxa, um pai de família, né? Alguém que é temente a Deus e de repente se vê numa situação dessa aí, né?
E, no entanto, a gente não vai encobrir isso, né? Isso é levado à igreja, ao conhecimento da igreja, e a igreja determina ali a disciplina necessária para a restauração. Por isso que é importante sempre ter em mente, não o expor as pessoas envolvidas nessa situação como se fosse um circo, né? Que de alguma forma vai agradar um ou outro, que gosta de ver essa situação exposta. Ao contrário, quando o pastor ele faz aquela assembleia extraordinária, não é isso? Por alguma situação, a gente já começa aquela coisa no coração. Será que Deus, né? Qual vai ser, será, né? Qual vai ser a mensagem ali? Né, o que está acontecendo? A gente fica pensando, qual é o irmão? O que será? Tipo assim, não, Senhor, tem misericórdia, né? Porque é uma coisa que a gente não quer que aconteça na igreja. Não, e nem que ninguém seja exposto ao sofrimento de ambos, ao sofrimento das famílias, né? Do corpo de Cristo. Jamais a gente gostaria. E ainda que isso possa parecer alguma coisa que vá abalar a igreja, muita tristeza. Ela tem que abalar no sentido de que a igreja anele a restauração da pessoa. Restaurar mesmo. Né? São pessoas que nós amamos muitas vezes, que estão envolvidas na situação e que a gente não imaginaria que estivesse naquela situação agora. Né? Que é sofrimento, mas né? é importante, né? Porque a disciplina dentro da igreja é uma das características da igreja saudável, né? Lembra? Que a aplicação correta dos sacramentos, a pregação da palavra, fiel da palavra, né? E a aplicação da disciplina. São os 3 pontos que caracterizam uma igreja verdadeira. Então, uma igreja que não disciplina é uma igreja que não é verdadeira, porque a disciplina ela é aplicada conforme a própria Bíblia ensina. Né? Então, não é inventado por um conselho de uma determinada igreja. Não, isso daí é a própria palavra de Deus que nos ensina como aplicar e tem que ser feita. Né? Mas vamos lá. Percebe o que Cristo fez? Ele devolveu a armadilha para aqueles que o acusaram ali, né? Aquele que foi testemunha do adultério deveriam dar um passo à frente e lançar a primeira pedra. Ou seja, se alguém jogasse a primeira pedra, enfrentaria o julgamento. Tem esse detalhe também. A pessoa que foi ali, que iniciasse o linchamento, muito provavelmente seria responsabilizada pelo linchamento. Então a pessoa conhecia, falou, eu não vou atirar a primeira pedra, depois eu vou ser preso aí por causa... Então ele vai lá, mas não quer se aparecer, não se aparece. Fica oculto. Então eles são covardes também. Além de tudo que aconteceu ali, todo aquele circo montado, eram covardes, né? Eles assumiam, né? Aquilo que eles estavam fazendo. Quem assumiria essa responsabilidade? Imagine como teriam ficado confusos aqueles homens se refletisse também Êxodo 23, do 1 a 9. Que fala sobre como deveria ocorrer um julgamento. O texto que diz deveria ser um julgamento imparcial, mas só eles levavam sua mulher. Não houve imparcialidade, né? Imparcialidade. Eles foram parciais, só pegaram a mulher. O julgamento não deveria... a mulher, porque, né, lembrando novamente, né, a ideia deles era outra, né? O julgamento ele não deveria ser torcido por questões particulares. Era exatamente isso que estava acontecendo ali, né? A particularidade ali de que repente o homem que foi pego naquela situação era filho de um deles, era amigo, isso, né? Porque então, foi uma trama, né? Foi uma trama. E o homem fugiu, né? E a moça estava ali exposta, humilhada, envergonhada, ela já estava de cabeça baixa. Imagina a situação, né? Na questão prática, não deveriam seguir a multidão para fazer o mal. Qual era o motivo daquele grupo? Fazer justiça ou tentar Jesus? Não deveria haver falsa acusação. Se alguém viu, quem foi? Né? Quem foi? Pense no ataque que é feito à própria consciência deles. A ausência do homem participante do ato mostrava que eles estavam acobertando o outro culpado, ou seja, eles eram cúmplices. Jesus não anulou a lei, só lembrou que eles não deveriam usar só parte dela. Devemos ter cuidado para não fazer o mesmo. Não é correto sermos seletivos quando se trata de passagens bíblicas. A questão de, eu vou escolher essa passagem aqui para falar com o irmão, mas não vem todo o contexto. A gente não é isolado do contexto da Bíblia, é todo, né? Mas Jesus ele tenta ali exatamente a conivência deles com relação ao por que motivo só estava a mulher ali, né? Então ali já havia uma tendência, né? Tendenciosos, a parcialidade, né? Que julgamento é esse, né?
Ele coloca em xeque toda aquela situação. Jesus, com a sabedoria, né, que ele tinha, ele coloca em xeque toda uma situação que na realidade caminhava para colocar realmente Jesus. Quem não lembra que eu falei da sinuca de bico? Era uma situação que terrível, né? Vamos continuar agora. Né? Se eu falo isso, vou me acusar daquilo. Se eu falo aquilo, vou me acusar disso. Então, né? E aí? E aí eles achavam que Jesus não teria Jesus saída, nem né? pensou nisso, né? Jesus está lá, ele abaixou. Abaixou. Né? Tanto é que eles insistiam. E aí, Jesus, e aí, o que você vai fazer? O que você vai falar sobre isso? Conseguimos facilmente perceber que os certos textos apontam para pecados de nossos irmãos, mas não enxergamos como a Bíblia também fala dos nossos próprios pecados. E quando algum irmão ou um líder da igreja nos exorta por causa dos nossos pecados, dizemos, eu acho que não é bem assim. Ou, isso era parte, isso era naquela época. De época, cultural. Naquela época, né? Como você falou, a questão do adultério hoje. Gostamos de passagens que falem das promessas, mas não queremos muito ouvir passagens que falam dos nossos deveres. Uhum. Esse texto também nos ensina que precisamos aprender a lidar com o pecado dos nossos irmãos. Não devemos ignorar seus pecados, mas também não devemos tratá-los com ódio ou desprezo. Precisamos lembrar que nós também temos nossas falhas, que precisam ser tratadas. Também temos nossos pecados que precisamos abandonar. Tropeçar em um só ponto da lei já nos torna culpados de todo. Assim, ao tratar um irmão em pecado, devemos exortá-lo em amor e aprender também a receber exortações em amor. Tiago 2, do versículo 1 a 13. Ele vai tocar a respeito disso aí, do não cumprimento de um item da lei, nos faz transgressores de toda a lei. Né? Toda a lei. Por isso que a graça ela vem mudar isso, né? Porque nós não temos condições de cumprir toda a lei. E se nós não temos condições, nós já somos culpados e estamos condenados, né? E a condenação é a morte pelo descumprimento da lei, né? Mas é a lei que é a lei que revela para nós que somos pecadores e somos carentes da graça. Parâmetro, né? Exatamente. Então nós vamos, como Paulo fala assim, como é que eu vou saber se eu não devo cobiçar se a própria palavra não me disser isso? Né? Então isso é necessário. Né? Mas o julgamento em si, né, nessa situação aí, é que também está a tendência, tendencioso, parcial, é um julgamento bem... Por isso que Davi falava, né? Antes eu prefiro encarar o julgamento de Deus do que o dos homens. O que os homens querem ver é sangue, né? Lembra aquela passagem que Davi ele levanta o censo? Sim. E aí alguém chega para Davi e fala assim, o Senhor, né, porque você fez algo que não lhe agradou, ele vai falar que então em 1 Crônicas, se não me engano, 21, que eu já fiz um estudo sobre isso, eu lembro dessa passagem. Primeiro, lê para nós, né, Beth, que eu não vou conseguir, mas o que Davi fala é interessante. 1 Crônicas. A vida espiritual de ambos, a questão da sociedade em si. Quanto tempo aquilo estava sendo ocorrendo também? Mesmo que eles se amaram para, naquele momento, pegar a Jesus e levar a essa situação. Mas o que antes até então já havia ocorrido? Porque ela era uma mulher que já havia se adulterando e outros adulterando com ela. Né? Destruir toda essa dureza de coração, ela também reconhecia que ela estava em pecado e que a morte seria realmente a punição daquilo que ela estava cometendo, né? Mas Jesus ele abrange a questão do aquele também que estava junto com ela. Então não foram ali levados juntos, né? Somente a mulher. Por causa da parcialidade dos algozes dela, né? Aqui no ponto 4, com relação a missão de Cristo, trazer o salário do pecado, falar sobre o pecado, falar sobre as boas novas, né? Ele vai falando da questão do alívio à alma quando a pessoa, ela busca o quê? A mudança de vida. Não que o pecado fosse ali, não, você pecou, a gente vai passar a mão no seu pecado, mas tem que haver o quê? Uma mudança mesmo, um arrependimento. Não é isso, Joel? Jesus ele faz a pergunta para aquelas pessoas, né? Aquele que não tiver pecado que atira a primeira pedra. E ela está refletindo a respeito do pecado, porque ela pecou e para ela era claro. E de certa forma ela sabia que se ela estava ali era porque, né, a lei... Deveria ser julgada. A lei
falava que deveria ser feito isso. E era um contexto, quer dizer, ela estava cometendo um pecado num momento de uma festa que tinha que trazer à memória todo o povo de Deus, exatamente toda a generosidade de Deus, né? Todos os feitos que Deus fez durante aquela travessia. A gente falou a respeito da festa do tabernáculo, né? Sobre que momento que era feito aquilo, né? E ela se aproveitou de toda aquela festividade para pecar, né? Para adulterar, né? Para dar vazão às paixões, né? Pela lascívia dela, enfim. Cristo levou alívio para a alma daquela mulher ao perguntar sobre os acusadores. Jesus fez com que ela refletisse sobre o seu pecado. Ela não tinha outra saída se não fosse por Cristo. Mas é preciso lembrar que as pedras lançadas não se comparariam ao destino final sem Cristo, a questão eterna. A morte eterna, né? A morte eterna. Somente quando percebemos nosso estado de miséria, conseguimos olhar para a salvação graciosa em Cristo. Esse é o primeiro passo da conversão, ou seja, reconhecer que somos pecadores. O homem, né? Totalmente perdido. Ao dizer para aquela mulher, nem eu tampouco te condeno, Jesus não estava ignorando o quão terrível é o pecado. O que ele fez foi conceder seu perdão. Afinal, Jesus, em sua primeira vinda, não veio trazer julgamento, mas perdão e salvação. Aqui tem vários textos, né? Lucas 12, 14, João 3, 17. De fato, haverá um dia em que ele trará julgamento sobre vivos e mortos. Também, mas isso acontecerá só com a sua segunda vinda. João diz que, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 9. E também a questão da novidade de vida, né? Traz para aquela mulher. Jesus é algo tão maravilhoso, né, nesse texto, que a gente vai ver na questão, né, o perdão, a questão que as pessoas se arrependam. E não devemos ser tolerantes ao pecado também, esse texto nos ensina. Ao dizer, vai e não peques mais, ele demonstrou que o pecado não deve ser tolerado no meio do povo de Deus, nem na vida de uma pessoa regenerada. Jesus repreendeu aquela mulher como fez com tantos outros. João 5, por exemplo, ele alertou o ex-paralítico a não pecar mais, para que o seu caso fosse pior, né, a questão do conceder, para que a coisa pior não lhe acontecesse. Que era exatamente a condenação eterna, né? Jesus estava se referindo, olha, uma coisa muito pior pode te acontecer se você continuar no seu pecado, né? Assim como para a mulher também, né? Vai, não peques mais. Então Jesus não só livrou daquele momento, mas certamente a livrou da condenação eterna. Se ela realmente creu em Jesus, né? E arrependeu, e ela não precisou nem confessar o pecado dela, que foi escancarado diante de Jesus e diante de todos, né? E aquela questão de ficarmos se desculpando em relação ao pecado, porque o Senhor ele perdoa e ele nos justifica diante do Pai. Assim como Jesus mostrou que a vida cristã não é viver no pecado, mas uma constante luta pela santidade. Não é porque o crente foi liberto da morte eterna que ele pode viver a vida de maneira que quiser. Romanos 6, de 1 a 14. A Bíblia traz alertas constantes para que busquemos a santidade. João, em sua primeira carta, explica que ter comunhão com Deus deve ser mais do que simples palavras. Estaríamos mentindo se afirmássemos ser crentes, mas andássemos nas trevas. 1 João 1, 6. Você quer ler lá? Ser cristão é mais do que ir aos cultos dominicais para cantar e ouvir uma pregação. É muito mais, né? Estamos muitas vezes mentindo a nós mesmos. Esse é o grande problema. 1 João 1,6. Isso. Carta, né? 1 João. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade.
Quer dizer, nós mentimos inclusive para nós mesmos, né? Isso mesmo. E aprendendo todas essas lições que nós temos aprendido, nós podemos concluir o que, Jó? O que nós podemos concluir? Podemos concluir que temos 3 lições principais nessa lição. Primeiro, que a lei de Deus deve ser obedecida como um todo e não apenas aquilo que é conveniente a nós. Nós vimos isso. Que é comum para o ser humano, né? O ser humano ele gosta de fazer aquilo que traz alguma vantagem para ele, né? Que é bom para si. Exatamente. Então, se faz um bem para mim, né? Então, para mim está ótimo. Então, ele rejeita o restante. Não, tem a lei de Deus, ela tem que ser cumprida no todo. No todo. É todo um contexto, né? Em segundo lugar, vimos que Deus não tolera o pecado. Muitas vezes, nosso zelo pela obediência da lei pode estar com a motivação errada. E isso também desagrada a Deus. A motivação, a intencionalidade, né? Mas a pessoa com desejo, né, de falar a respeito daquele pecado, de acusar o irmão, ela vai usar meios, né, artifícios para parecer até piedosa. Né? A pessoa vai parecer até piedosa. Mas a motivação dela está errada. Né? Não é uma motivação para a restauração da pessoa, mas tão somente para entregar a pessoa, por não se conter, não preciso falar, né, sobre isso. Isso realmente não agrada a Deus. Né? E por fim, também aprendemos que Deus é misericordioso e rico em perdoar. Deus nos promete o perdão se realmente houver arrependimento, ou seja, reconhecimento da gravidade do nosso pecado e disposição para não pecar mais. Temos que ter disposição. A questão do que nós vimos, uma vida em novidade de vida. Né? E a aplicação, a lei de Deus não deve ser tida como nossa inimiga, mas um guia para fazermos a sua vontade. É verdade que algumas vezes tropeçamos, mas quando isso acontece, devemos olhar para Cristo e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. A promessa que temos é que Ele nos dará o perdão e a nossa responsabilidade é não pecar mais. Verdade. Né? Nós temos a nossa responsabilidade também. Né? Quanto nós somos palavra... fracos, né? Nós estamos do lado de cá ainda do paraíso e nós pecamos, né? Nós fazemos aquilo que não agrada a Deus. Mas o mais importante é a gente saber que Deus é um Deus que Ele perdoa, né, se nós confessarmos sinceramente o nosso pecado. Não é que eu já falei, né, não é um arrependimento não é um arrependimento que tem que trazer fruto, né? Tem que trazer mudança mesmo, né? Trazer mudança de vida, né? Exatamente. Então, a aplicação principal é exatamente essa, né? A lei de Deus não está lá só para acusar, para um dedo apontando para os nossos erros. Não. Ela é como um guia, né? Que nem Paulo vai chamar de aio. O aio é aquela pessoa que nos conduz, né? Nos educa, né? Nos leva a fazer aquilo que é importante. Um pai contrata um aio para o filho, para que esse filho tivesse conhecimento, para que ele passasse, né, os valores que eram valores do pai também, né? Então, a lei de Deus, ela nos ensina exatamente isso, né? Como nós podemos ser agradáveis a Deus, né? Que é a nossa vida, né? Nossa vida tem que ser uma vida que agrade a Deus, né? Para glorificá-lo, né? E gozá-lo para todo sempre. Para todo sempre, né? Esse nosso estudo, ele é algo que trabalha primeiramente o nosso coração, né? A questão da nossa fidelidade para com Deus, a questão da importância de não nos furtarmos, como eu até coloquei no grupo dos jovens, de estudarmos a palavra de Deus, quanto é importante, né? E devemos nos dedicar. O reconhecimento do pecado, o arrependimento é importante, mas muito mais importante é nós reconhecermos o perdão por parte de Deus, principalmente, né, que nos perdoa. O amor dele. Que nos deu o seu Filho para perdão dos nossos pecados. Né? Então nós devemos realmente viver de uma forma semelhante, né? Dispostos a perdoar, né? A gente não acusar. A lição de hoje não é uma lição que vai fazer com que a gente tolere o pecado. Não é isso, não. Pelo contrário. Nós reconhecemos que o pecado desagrada a Deus e o salário do pecado é a morte. Mas a boa nova é exatamente o fato de que Deus está disposto a nos perdoar se a gente confessar com sinceridade os nossos pecados. Né? E Ele nos perdoa realmente. Né? Em Cristo Jesus nós temos o perdão. E mais que nos livrar da punição desse pecado em si, é nos livrar
punição eterna, A né? Isso que a gente tem que ter ideia, a né? eternidade. Então, o importante dessa aula foi exatamente isso. Nós reconhecemos o perdão que há da parte de Deus, né? Jesus não é alguém que tolera o pecado, pelo contrário, o pecado, ele desagrada a Deus. O pecado em si é uma transgressão à lei de Deus, né? Então que nós estejamos dispostos realmente a fazer a vontade de Deus e quando cairmos, né, estarmos certos de que Ele perdoa se nós confessarmos com sinceridade e nos arrependermos, né? Porque De todo o coração. o Toda perdão nossa passa alma, pelo né? nosso arrependimento, né? O perdão ele não vem só pelo fato de nós pecarmos, mas vem pelo nosso arrependimento, a nossa disposição de buscarmos fazer, né, a vontade de Deus, né? Nossa dependência totalmente dele, né? Exatamente. Então que Deus nos abençoe nisso, né? Que Ele realmente nos coloque nessa condição de sermos aqueles que busquemos fazer a sua vontade, em santidade, em arrependimento. Deus nos ajude nisso. Temos uma oração de uma convidada. Vamos finalizar com uma oração, então, de alguém? Sim, temos uma aluna. E louvamos a Deus por cada um de vocês que estão aí participando, que estão aprendendo juntamente conosco e que Deus fala através do Espírito Santo a cada coração. Orar. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Deus, pela nossa vida, Deus, obrigado, Pai, pela nossa igreja, Senhor, que mesmo a toda essa pandemia, Senhor, que está acontecendo, Senhor, a sua palavra continua sendo pregada e dita, Deus. Agradeço, Deus, pela vida dos nossos professores, Senhor, que estão sempre, Pai, passando, Senhor, a sua palavra, nos ensinando, Deus, mesmo de maneira virtual, Senhor, estão nos alimentando espiritualmente, ó Deus. Agradeço muito pela vida deles, ó Pai. Te peço, Senhor, nesse momento, ó Pai, pelos cientistas, pelos médicos que estão trabalhando com as vacinas, Senhor Deus, que se for a Tua vontade, ó Pai, que tudo isso passe logo, Senhor, em breve a gente esteja juntos novamente, ó Deus. É o que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus. Amém.